Pois bem, eu acho que aqui dá para ouvir, então não vou falar muito alto. Ah, É um núcleo de ferro, certo? E uma bobina. Então a gente vai fazer umas ideias aqui, experimentar como é que isso funciona e visualmente como é que roda isso. Bom, primeiro, essa bobina, ela é uma bobina que ela está suscetível a interferências. Para a gente ter uma ideia da interferência, eu vou fazer uma polarização aqui, tá certo? Que eu vou encostar apenas aqui no fio de um lado aqui da bobina. Olha o que acontece. Interferência. Se eu abrir aqui o. Olha lá. Então nós vamos ver uma interferência lá. Ó. Veja. Não. Então, essa interferência ali, ó, ela tá 60, 70 kHz, certo? Então tem alguma coisa nessa frequência que essa bobina está sintonizando. Por que acontece quando eu boto o dedo? Porque ele faz um diferencial, que é como se fosse uma referência em relação às ondas de frequência que estão chegando. Então isso aqui acaba sendo um captor de frequência quando ele tem a polarização. É tipo assim, uma antena de rádio, ela precisa estar aterrada para poder emitir ondas, e se uma antena de rádio estiver aterrada, a receptora, ela também amplia o sinal. Então quem tem avós que moram no sítio, ou já foram, já viveram no sítio, sabe muito bem como é isso. Que quando toda vez que botava uma antena lá e um terra, o rádio pegava bem melhor. Então é justamente isso aqui que acontece. Pois bem, ela está enrolada no ferro, então a gente tem uma outra questão que acontece. Ó. Não é necessariamente apenas campo magnético, tá? Que faz esse diferencial aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu botar um pouco mais lento. Se eu fizer isso aqui, ó, nem encostando, ó, isso aqui é uma faca, uma lâmina de aço, e ela nem encostando, ó, ela já faz um diferencial, certo? Se eu encostar mais, já aumenta. Então isso ele cria vibrações. Esse princípio ele é usado naquele motor MAG, né? Aquele motor que tem um cilindro no meio, né? É um cilindro, só um rotor no meio com dois polos e aquele círculo de ferro, né? Aquele toroide de ferro e quatro bobinas, onde duas entram em ressonância e duas vêm para carga. Pois bem, é o mesmo princípio, tá? Que o ferro ele gera também ele induz um certo campo de polarização. Pois bem, se eu bater no trafo também, deixa eu diminuir um pouco aqui para a gente dar uma explorada nessa ideia. Ó. Então aqui, por exemplo, aqui é onde eu estou batendo e aqui é onde há o relaxamento. Quando tem o relaxamento, há uma vibração do ferro. Essa vibração ela é captada pela bobina aqui, ó. Tá vendo essa vibração aqui, ó? Então, são várias ondinhas, ó. E eu vou trazer ela bem aqui perto, ó. Aqui é a referência zero, tá? Então eu bati, ela veio aqui embaixo, depois ela voltou e ficou fazendo isso aí. Isso se deve porque quando isso aqui começa a acontecer, aqui por exemplo está um desorganizado, há uma pressão muito alta sobre os domínios magnéticos tentando se alinhar. Aqui é onde a transformada de Fourier, certo? Ela se ajusta novamente para a frequência harmônica. E aqui acontece a frequência harmônica onde ela vai decaindo. Isso acontece porque os, é, os grupos de domínios magnéticos estão tentando se alinhar. Então acontece isso aqui. Se não fosse isso, ele continuaria fazendo uma onda mais suave aqui, tipo indo, subindo até embaixo e assim diminuindo. Se isso fosse um matte glass, por exemplo, mas como isso aqui é um ferro doce normal, então ele não é muito bom, não é um ferro muito bom. Então por isso que ele faz isso aqui. Pois bem, isso é uma questão. Quando nós temos, vou pegar aqui agora,
Nós pegamos um ímã, Polo Sul, por exemplo, e trazemos ele, certo? Nós criamos o que a gente sabe dos geradores, não é novidade para ninguém. Aqui, um pouco mais. Então, o gerador funciona dessa forma, né? Ele vai passando e vai criando a senoide na saída, certo? É assim que funciona. Para que fique bem explicado, quando eu estou com o norte aqui, o sul, aliás, quando eu entro com o sul aqui, vamos supor que aqui em vez da ponteira tenha uma lâmpada. Quando eu estou aproximando aqui, esse sul ele induz um sul desse lado da bobina. Isso é uma condição normal. Quando eu passar do meio, ele vai continuar sul, porque o ímã não muda, mas aqui o indutor vai se transformar em norte e ele vai começar a atrair o ímã de volta, porque tem uma lâmpada ligada, certo? Se não tiver uma lâmpada ligada, ele ainda continua segurando o ímã, né, pela condição normal, mas é bem mais leve, certo? Isso fica pior quando tem a lâmpada ligada. É chamado de arrasto nos motores, né? Então é assim que funciona. Então, eu só queria mostrar um negocinho bem legal. Tipo assim, se eu tiver aqui, por exemplo, um polo sul, certo? E eu colocar o polo sul aqui, ó, e agora, relativamente, o ímã passa de forma mais lenta, mais devagar, sem atrito, certo? Então seria legal fazer essa experiência na prática, ó. Tipo, acontece o campo também. Por que isso acontece? Motivo muito simples. Aqui, esse campo radia aqui, certo? Quando esse sul entra contra, ele empurra o campo de volta. Quando ele empurra o campo de volta, existe um deslocamento magnético aqui nessa bobina. E isso também gera energia. Então a gente tem isso aqui, ó, certo? É bem fácil de entender. Agora, quando eu faço isso aqui, ó, em cima, epa, não precisava colar não. Veja só o que acontece, ó. De toda forma, eu tenho vibrações, certo? Então isso é bem bacana. Isso aí é só para a gente entender um pouco como é que funciona. Agora, se eu tenho, por exemplo, esses dois ímãs aqui, e mais para frente vocês vão sacar por que eu estou falando isso. Tem esses dois ímãs fazendo isso aqui, ó, são dois polos sul, certo? Dois polos sul. Estão expostos, estão aqui se expondo no indutor. Se eu fazer isso, se eu fizer isso aqui, olha o que acontece lá. Percebem a senoide? Se eu fizer isso aqui, ó, é dessa forma. Se eu fizer um só, também acontece, embora um pouco diferente. Veja. Então é legal observar esses efeitos e estudar isso. A gente só consegue entender melhor todo o funcionamento se a gente estudar os campos magnéticos, como eles interagem. Quem tem osciloscópio, fica fácil estudar isso aqui. Então, replica, faz o experimento, leia patentes, né, sobre magnetismo, sobre os projetos, né, enfim. Vou entender muita coisa. Então, isso aqui pode ser feito de várias maneiras. Enfim, é isso. Então, tá aí feito uma demonstraçãozinha. E não esquecer que isso também funciona. Vibrações. Valeu, gente.